O São Paulo tem vivido uma das fases mais turbulentas da sua história. E a última notícia é que, por fim, depois de um pedido de impeachment, o presidente Júlio Casares foi afastado do cargo. Mas como foi que isso tudo começou? Quando foi eleito à presidência, Júlio Casares veio com um discurso fortíssimo de uma gestão organizada, transparente, de fazer um reajuste financeiro no São Paulo que, de fato, já tinha tido anos muito difíceis. E a verdade é que sim, a torcida comprou essa ideia, a torcida abraçou tudo o que ele vinha falando, todo o discurso que ele tinha, e o que reforçou ainda mais foi que o São Paulo voltou a conquistar títulos de uma seca absurda que vinha. Então, o São Paulo conquista em 2021 um Campeonato Paulista, depois, em 2023, conquista uma Copa do Brasil e em 2024 ganha do Palmeiras a Supercopa. E isso tudo mostra que estão vindo mais jogadores, estão vindo mais patrocinadores, está entrando mais dinheiro com as premiações dos campeonatos. Então, isso foi reforçando de fato o discurso que Casares começou a construir. Mas a verdade é que, com o passar do tempo, o torcedor acabou não abraçando mais, não acreditando mais nesse discurso. Começou a gerar muita desconfiança e até que chegou o estopim em 2025. Inicialmente, começou com uma reformulação ali no Estatuto do São Paulo. E aí ele conseguiu se reeleger, coisa que não acontecia, não era normal. Foi considerado até um golpe naquele momento. Mas depois a dívida do São Paulo não abaixava, a dívida, pelo contrário, só aumentava. A forma como os jogadores eram vendidos, que foi tratado muitas vezes até como um preço de banana, começou a incomodar profundamente os torcedores. E tudo isso foi gerando ali uma pulguinha atrás da orelha. E aí o cenário se agrava de fato em 2025, quando começam a surgir denúncias a respeito da gestão e da administração que está sendo feita pelo presidente, o diretor do São Paulo. E aí o São Paulo, em determinado momento, deixa de aparecer nas manchetes com um contexto de esporte, um teor esportivo, começa a aparecer fortemente nas páginas policiais. As denúncias envolvem saque de dinheiro em espécie nos últimos anos, questionamentos sobre a transparência financeira do clube e uma suposta irregularidade na comercialização dos camarotes do Morumbi. E aí, nessa altura, deixa de ser só uma questão política e passa a ser uma questão de um problema institucional do clube. E o Casares, que sempre teve apoio do conselho, no final de 2025 foi perdendo totalmente esse apoio. Conforme as notícias foram vazando, os problemas foram acontecendo, e um dos primeiros que estourou no final do ano passado foi justamente o dos camarotes, onde a sua ex-esposa, Mara, comercializava de forma completamente irregular os camarotes do Morumbi, e com isso foram surgindo mais desdobramentos e mais problemas, e aí foram se descobrindo muitas camadas de problemas na gestão de Júlio Casares. E aí foi nesse ponto onde ele perdeu os conselheiros que colheram assinaturas para solicitar formalmente o impeachment. E o pedido de impeachment estava baseado em 3 pontos fundamentais: má gestão, quebra de confiança e risco à imagem e ao patrimônio do clube. Isso aconteceu muito por conta do rompimento total da diretoria do São Paulo com a torcida. Tanto a torcida comum quanto a torcida organizada, que de fato pressionou para que isso acontecesse, que essa história não se prolongasse mais. Ele não poderia mais continuar na gestão. E em um cenário repleto de protestos, muita vaia em todos os jogos, em todos os momentos possíveis dos jogos, a torcida deixava clara sua posição. No último dia 16, houve uma votação a respeito desse impeachment, onde a acusação e os conselheiros, que também romperam com o Júlio Casares, traziam os pontos para que esse impeachment acontecesse, e o Júlio Casares, com a sua equipe, trazia as defesas e as justificativas do porquê isso não deveria acontecer. Resumindo, a maior parte dos conselheiros votaram sim a favor do impeachment, e agora o Júlio Casares foi afastado do cargo. Foi aprovado por 188 votos. O Júlio Casares foi afastado do cargo e quem assumiu de forma interina foi o seu vice-presidente. Mas o afastamento definitivo, o impeachment definitivo, acontece agora com os sócios da Assembleia Geral do clube. Eles se reúnem, tem até 30 dias, para fazer uma nova votação e, tendo a votação da grande maioria, de fato,
Júlio Casares é impeachmentado. O que poderia acontecer de diferente nesse meio tempo seria o próprio Júlio Casares renunciar ao cargo. E agora Henri Massis, que continua na presidência do São Paulo, com o impeachment confirmado, ele vai até dezembro de 2026, que é o tempo que o Casares teria ainda na gestão de São Paulo, até que acontecesse uma nova eleição. E o que a gente espera, honestamente, é que seja uma transição muito bem feita, uma transição onde o presidente pense no clube, o presidente pense no futebol e pense no melhor para o São Paulo. Porque o que o Casares estava fazendo estava manchando a história do São Paulo, e agora o que a gente quer é que uma nova reestruturação de fato seja feita para que o futebol flua e para que o São Paulo seja o São Paulo Futebol Clube que a gente conhece de fato.